Oi, 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 minha gente. Ai, 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 PSG. 4-1 para o Newcastle na segunda rodada da Liga dos Campeões. O PSG foi desmontado e humilhado nesta segunda rodada da Liga dos Campeões. Vem comigo se você quer rir do PSG, da desgraça do PSG. Não tem problema. Com respeito, pode deixar nos comentários o que você achou da derrota do PSG. Peço também que você se inscreva no canal. Muita gente chega aqui, assiste aos vídeos, mas esquece de se inscrever no canal e também curte o vídeo, porque isso super me ajuda. Vamos falar aqui da derrota do PSG, grupo da morte 4-1 e também do empate sem gols do Milan com o Dortmund 0-0, obviamente, os 4 times do talvez grupo mais complicado dessa Liga dos Campeões. Seguinte, para mim, o principal culpado, não o único, mas o grande responsável do resultado do PSG hoje se chama Luiz Henrique. Para mim, ele errou na estratégia. Vou tentar aqui explicar por que eu acho que ele colocou esse time em campo e fazer a minha análise por que não deu certo. Mas para mim, ele é o grande responsável pelo resultado do PSG. Vamos repassar aqui um pouquinho o que aconteceu na partida. O Almiron abriu o placar aos 17 minutos. Depois, Burn, aos 39 minutos, já no fim do segundo tempo, fez 2-0. No início do segundo tempo, o Longstaff fez 3-0. Lucas Hernandes, 56 minutos, diminuiu 3-1. E depois o Shaw, já nos acréscimos, fez 4-1 para o Newcastle. Vou deixar a minha análise mais focada no PSG, mas antes de qualquer coisa, preciso dar todos os méritos à atuação do Newcastle, que viveu uma noite histórica, uma noite mágica em casa, mais de 20 anos que não tinha uma noite europeia no seu estádio, jogou com vontade, jogou bem. Para mim, inclusive, não foi nem uma das melhores partidas que eu já vi do Newcastle, mas ainda assim conseguiu se impor diante do PSG. Tinha, inclusive, alguns desfalques importantes, não tinha o próprio Joelinton, mas ainda assim manteve o seu estilo, teve qualidade, teve postura, teve atitude e conseguiu fazer seu jogo para cima do PSG. Os primeiros 10 minutos são de uma pressão alta, assim, de um pressing absurdo do Newcastle para cima do PSG, e ficou muito claro já que a estratégia do Luiz Henrique não iria funcionar, ou ao menos precisaria de algum tipo de ajuste logo no início. Eu entendo que a ideia do Luiz Henrique era talvez povoar o ataque e colocar a defesa do Newcastle em mais apuros, considerando que o Newcastle iria fazer essa pressão muito alta, o PSG teria campo e velocidade com muitos atacantes, ou seja, com muitas chances, com muitas opções para conseguir abrir o placar ou rapidamente, ou, não sei, contar que a defesa funcionaria com a pressão do Newcastle e que os atacantes seriam suficiente para fazer um gol e fazer o jogo do PSG. Não funcionou primeiro porque acho que a defesa do PSG desmontou com a pressão alta do Newcastle. O Marquinhos, o primeiro gol, inclusive, sai numa falha de saída de bola do Marquinhos. O Skriniar fez uma partida muito ruim. O próprio Donnarumma também não estava... Claramente, você via que ele não estava à vontade com a pressão alta que o PSG estava sofrendo. Tiveram alguns lances que ou ele e o Marquinhos, ou ele e o Skriniar, ou até outro jogador, não sabiam com quem deixar a bola, se era para recuar, o que não... Enfim, não funcionou o trio ali, eles estavam realmente sentindo a pressão do Newcastle e o PSG não teve meio campo para fazer a bola chegar nesses atacantes nas poucas vezes em que teve talvez um pouco mais de chance. O Newcastle foi muito bem, não deu espaço, não deu campo para que o PSG corresse com seus atacantes e quando acontecia, não funcionava. Primeiro, pelo lado direito, porque toda bola que chegava no Dembélé morria, ou ele errava, ou ele, enfim, errava o alvo, chutava para fora, fazia o cruzamento errado, devolvia a bola para o Newcastle.
uma partida desastrosa do Dembélé, faz um início de temporada com o PSG ruim. Se eu não me engano, são 7 jogos já que ele tem apenas uma assistência e ainda não fez gol. Então é o início ruim do Dembélé, a bola até chegava um pouco mais para ele por conta do Hakimi, então o lado direito do PSG até funcionava um pouco mais, mas quando a bola chegava no Dembélé, morria. Pelo lado esquerdo, essa bola, pelo esquema do Luiz Henrique, deveria chegar provavelmente através do Colomoni, porque ele foi com a linha de 4 atrás, né? Hakimi, Lucas Hernandes, dupla de zaga, Skriniar e Marquinhos. No meio campo, apenas o Gart e Zaïre Emery, que talvez tenha sido o único jogador que se salve aí no jogo, junto com o Lucas Hernandes. E aí lá na frente ele tinha o Dembélé aberto na direita, o Mbappé aberto na esquerda, o Gonçalo Ramos um pouco mais fixo e o Colomani seria, talvez, eu confesso que eu não consegui entender muito a posição que ele deveria estar, eu acho que ele também não, ele estava completamente perdido, mas eu acho que ele deveria estar um pouco mais móvel, porque ele é esse centroavante com uma característica diferente da do Gonçalo Ramos, e talvez ele fosse o cara responsável por municiar um pouco mais o Mbappé. Isso não aconteceu, ele estava perdido em campo, o Mbappé fez uma péssima partida, mas vamos falar a verdade, ele quase não recebeu a bola. Então, não funcionou esse 4-2-4 do Luiz Henrique e ficou muito claro desde o início do jogo que foi uma estratégia errada. E aí eu acho que o Luiz Henrique errou de novo quando ele teve a oportunidade de mudar. Para mim, na volta do segundo tempo, ele já deveria ter mudado o time. E ele não mudou. Ele só muda o time aos 57 minutos e ainda assim ele tira o Colomani, beleza, que não estava fazendo uma boa partida, só que ele coloca o Barcola, que vai fazer basicamente o mesmo esquema. A diferença é que o Barcola fica mais aberto à esquerda e o Mbappé entra um pouquinho. Mas ainda assim ele continua no 4-2-4 que não estava funcionando. O PSG ficou completamente sem meio campo, completamente desequilibrado e não funcionou. E aí depois ele tira o Ugarte e coloca o Vitinha. Não, porque ele tira um meio-campo e coloca outro meio-campo, sendo que o PSG precisava de meio-campo. Então ele tinha que ter colocado o Vitinha no lugar do Dembélé. Ou então lá antes, ter tirado o Colomani e ter colocado o Vitinha. Então assim, achei que ele errou na escalação, achei que ele errou nas modificações e foram essas, se eu não me engano. Mas ele começou o jogo no 4-2-4 e ele terminou o jogo no 4-2-4. No início da temporada, e eu tenho falado isso aqui durante todos os meus vídeos de PSG, que o problema do PSG é o meio-campo. Falta jogadores mais criativos e de qualidade. E o Luiz Henrique, claro que ele não vai virar numa coletiva de imprensa, nem para um jornalista, porque ele foi questionado várias vezes, e falar que não está satisfeito com o que ele tem de jogadores para o meio-campo. Óbvio que ele não vai falar isso dessa forma. Mas, em alguns momentos, ele fez questão de fazer o contrário e de ser até um pouco sarcástico. Algumas coletivas atrás, um jornalista perguntou ao Luiz Henrique, quando o Verratti saiu, se ele estava satisfeito com os jogadores que ele tinha do meio campo, e ele respondeu, estou muito satisfeito. E aí o jornalista questionou novamente, né, porque ele falou só isso, estou muito satisfeito. Questionou novamente, você pode elaborar, falar um pouquinho mais? E aí ele respondeu, não, desculpa, ele respondeu primeiro, estou satisfeito. E aí o jornalista pediu para ele elaborar um pouco mais, ele fez, estou muito satisfeito. E aí o jornalista pediu novamente, e aí ele fez, estou satisfeitíssimo. Não tá. Não tá. Um técnico que está satisfeitíssimo com as suas opções de meio-campo não coloca diante do Newcastle, que tem o meio-campo que tem, e que luxo que é ter o meio-campo com Tonali e Bruno Guimarães, uma escalação com 4-2-4. Então, eu acho que ele está dizendo de forma muito mais forte que ele não está satisfeito com as opções que ele tem de meio-campo com essa escalação do que na coletiva dizendo estou satisfeitíssimo. Então, para mim vai continuar sendo um problema do PSG. Eu entendo que a estratégia talvez e o pensamento talvez do Luiz Henrique é que não tem um meio-campo bom o suficiente para povoar isso aqui e para fazer o meio-campo ser a estrela do meu time. Então eu vou fazer o ataque ser a estrela do meu time, que é onde eu tenho não só mais jogadores como mais qualidade. Só que isso não vai funcionar em muitos jogos. Você precisa ter um equilíbrio maior. E quando ele tava jogando mais com o Gart, Vitinha e o Zaïre Emery, pra mim tava funcionando mais. Faltava criatividade, porque o cara talvez pra criar mais seria o Vitinha. E vamos combinar que se você tira um Messi e um Neymar e coloca um Vitinha, né? Desculpa. Todo respeito ao Vitinha. Fez, inclusive, ótima partida contra o Dortmund. Mas não é um jogador pra ser
a criação, o cérebro, sabe, o craque do meio campo de um time que quer brigar por título de Liga dos Campeões. Então, faltava já o meio campo? Faltava, mas ao menos o meio campo já estava tendo algum equilíbrio. E aí eu acho que não tinha ainda pilares suficientes, não tinha base suficiente neste time para que o Luiz Henrique fizesse uma mudança tão grande. Então, o PSG entrou desequilibrado em campo. O Luiz Henrique já tinha usado esse esquema contra o Olympique de Marseille. Funcionou bem, porque era o Olympique de Marseille, naquele momento completamente mal na temporada, sem técnico, enfim. Então, funcionou naquele momento, mas até naquele momento eu falei, não vai funcionar em todos os jogos. E ficou muito claro que no primeiro grande teste dessa temporada, o PSG falhou. O Luiz Henrique eu até esperei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque eu queria ver o que o Luiz Henrique ia falar. Ele disse que são jogos difíceis de enfrentar como treinador, enfim. Falou um pouco que no início a atitude do PSG foi boa, o que eu discordo, mas ok. Disse que o resultado foi um pouco injusto, não totalmente injusto, mas acho que foi um resultado excessivo. O Gonçalo Ramos falou a mesma coisa. Não acho que foi excessivo não, viu? Eu acho que se o Newcastle tivesse num dos seus melhores dias e completinho, se duvidar tinha sido mais. E disse que por que não houve mudança de configurações no segundo tempo? Por que ele não mudou esquema no segundo tempo? Porque achei que foi o melhor e ainda acho que foi. Chamou a responsabilidade toda para ele do resultado, correto, porque eu acho que foi mesmo. Repito, não foi o único, mas foi o grande responsável. Não é um completo desastre, porque eu acho que o trabalho do Luiz Henrique é um trabalho a médio e longo prazo. É um bom sinal vermelho de que dessa forma não vai funcionar. Então, o Luiz Henrique precisa achar outras alternativas para esse time. Então, melhor acontecer agora, pensando que o PSG pode evoluir, aprender com isso, do que acontecer depois. Mas a gente não sabe se o PSG vai evoluir. Eu ainda acredito que é possível evoluir. Eu acho que é uma porrada grande. Eu acho que existe mais do que 1 ou 2 sinais de que o Luiz Henrique precisa fazer alguma adaptação no que ele estava pensando para esse PSG. Não é o primeiro jogo ruim. O último jogo antes desse, contra o Clermont 0-0, foi ruim. Então, já é um alerta. Teve o jogo também contra o Nice. É o pior início de temporada em termos de resultados do PSG na era Qatar, né? Então, isso é preocupante. São 9 jogos, apenas 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então, muita calma, não é um desastre para a sequência, porque eu acho que ainda dá para totalmente se classificar no grupo, evoluir no campeonato francês, enfim. Mas já são muitos alertas, mais alertas do que eu imaginava, inclusive. Dito isso, deixa seu comentário aqui, a gente vai falar ainda tem mais vídeo, deixa seu comentário aqui do que você achou do PSG. Eu sei que tem muita gente que assiste o meu canal que odeia o PSG, então vem aqui destilar um pouco o seu ódio. Pode dar risada da desgraça alheia? Pode dar risada da desgraça alheia, mas com respeito. Então, nos comentários, tendo educação, podem escrever o que vocês quiserem. Eu leio todos, viu? Eu leio todos. Eu não curto todos, porque tem uns que eu não quero curtir mesmo. Mas eu leio todos. E se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve e curte o vídeo. Outra coisa, vamos falar, já que a gente tá no grupo da morte, deixa eu até ir pra classificação, porque eu quero falar um pouquinho do jogo do Milan, que empatou em 0-0 com o Dortmund, ainda não marcou nessa Liga dos Campeões, né? Não tomou gol também, mas tem sofrido para marcar. A sensação que eu tive é que o Milan poderia jogar meses e essa bola não iria entrar. O Pioli precisou fazer algumas alterações para a partida. O Krunic e o Loftus-Cheek, que são titulares nesse meio-campo, estão lesionados, então ele entrou com o Reinders, que normalmente joga um pouco mais à frente, mas jogou um pouquinho mais recuado. O Moussa e o Pobega, e o Pobega, primeiro que do nada, nem assim, oi, Pobega vai ser titular? Não foi bem, falta um pouquinho de qualidade pro Pobega, vamos combinar. O Calabria também não foi bem hoje. O Calabria é um jogador muito esforçado, muito coração, ele é o capitão do time, e ele faz alguns muito bons jogos, mas a média dele não é tão boa. O jogo comum dele
não é tão bom. Então, acabou faltando um pouquinho pro Milan. Não era dia de Giroud, o Leão tentou, talvez tenha sido o melhor em campo, mas faltou o gol. O Milan errou, teve muitas chances e acabou errando e se complica já um pouquinho no grupo. Vale lembrar que nos próximos jogos a gente tem os espelhados, o PSG recebe primeiro o Milan e depois joga fora de casa no San Siro, e Dortmund e Newcastle também se enfrentam de forma espelhada. Se o Newcastle começar de fato esse embalo que pegou aí agora e vencer, por exemplo, os 2 jogos do Dortmund, ele iria para 10 pontos, porque ele tá agora com 4 pontos, é líder do grupo, PSG com 3 pontos na segunda colocação, depois vem Milan com 2, Dortmund com 1. Tá bem certinho, 4, 3, 2, 1 de pontuação. Então, se o Newcastle fizer isso com o Dortmund, PSG e Milan vão precisar se matar pela segunda vaga do grupo nessas 2 partidas. Então, são 2 jogos que começam a realmente valer vaga para essas 2 equipes. Na minha previsão, inclusive, eu colocava aqui o PSG e o Milan passando. Eu acho que o Milan deveria ter aí 4 pontos, porque deveria ter vencido o primeiro jogo em casa. E agora, beleza, um empate fora de casa com o Dortmund. Ainda assim, eu acho que deveria ter ganhado. Mas o primeiro jogo em casa era absolutamente necessário. Já deixa um pouquinho escapar, pra mim, essa vantagem inicial que eu acho que ele teria pra cima do Newcastle. Não teve. Vamos ver o que acontece. É isso, gente. Então, um pouquinho aqui da minha análise sobre o grupo da morte, com essa humilhação, esse desmonte completo do PSG pra cima do Newcastle. Não falei tanto do Newcastle. Provavelmente Fred Caldeira, que estava na partida, deve fazer um vídeo de análise depois e imagino, não necessariamente que ele foque mais no clube inglês, mas que ele fale bastante do Newcastle. Então, vale para completar talvez a análise, ver um pouco mais do vídeo do Fred em relação à equipe inglesa, mas deixo aqui, então, as minhas impressões sobre esse jogo. Em breve tem mais vídeo no canal, sexta-feira tem podcast com a Tati, falaremos de bastidores dessa rodada de Champions. E não vi os jogos do final de semana, então ainda não programei se eu vou fazer pré ou pós, mas em breve tem mais vídeo no canal. Peço mais uma vez para quem tá aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, não custa nada, curte o vídeo e deixa os seus comentários. É isso, gente. Beijo. Esse vídeo ficou longo, viu? Não era a ideia, não era essa. Tchau, tchau.